Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tem crente aqui? Amém. Glória a Deus. Tem adorador também? Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é bom em todo tempo. E é motivo de alegria nós estarmos aqui nessa tarde para dizer que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas, comandando em cima, manda também embaixo. E tudo está no controle da mão dEle, porque Ele é grande. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, nós iremos fazer menção desse texto. É o mesmo texto que está em 2 Crônicas, capítulo 5. É o mesmo conteúdo, a mesma palavra. E eu acho lindo e interessante que Deus, Ele sempre confirma aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Foi cantado aqui nessa tarde que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, é aquele que vai adiante das guerras, mas é debaixo da adoração que a gente vence todas elas. E não é diferente nesse dia. Amém? 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 2 em diante. O texto da minha Bíblia é a nova versão, a NVT, mas é a mesma coisa que está escrita aí na sua Bíblia. Amém? O texto diz assim: todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante as festas das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram todos os sacrifícios de ovelha, de bois, que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sobre as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam as asas e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E estão ali até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor com isso. Os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Você pode dar glórias ao Senhor? Sente nessa tarde glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto, ele vai trazer uma simbologia da presença de Deus no Antigo Testamento. E eu quero destacar exatamente aquilo que o Espírito Santo me conduz a falar nessa tarde. Não é algo simplesmente histórico, não é algo totalmente simbólico, mas é algo que a gente analisando está acontecendo e é necessário nos dias atuais. E nós precisamos entender nessa tarde, primeiramente eu tenho compromisso com aquele que me chamou, com aquele que é dono da palavra, e eu preciso pregar exatamente aquilo que está no texto. Eu preciso pregar exatamente aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Uma das coisas que eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou ministrar, é que você tem que me amar depois da palavra, amém? Porque a gente, para ir para o céu, a gente tem que amar, amém? E o texto ele vai fazer exatamente, trazer uma expressão, trazer exatamente uma palavra para mim e para você nessa tarde, de que Deus ainda quer crente, adorador em pleno século 21.
O texto ele vai falar exatamente que o rei Salomão, ele foi incumbido de restaurar, ele foi incumbido de uma promessa ser cumprida. A gente sabe que Deus ele prometeu a Davi, mas em toda a promessa Deus deixou claro que ia ser cumprido na vida do filho. E isso começa a acontecer. Deus levanta Salomão, ele começa a construir o templo e ele leva a arca do Senhor para o lugar correto que deveria estar. E algo está escrito no texto que nós precisamos analisar. Por quê? A primeira ordem que foi dada do rei Salomão é: reúna-se todos. O texto de 2 Crônicas, capítulo 5, ele é mais completo. Ele vai dizer que ele saiu reunindo todos os homens, grande, pequeno, criança, adolescente, mulher, todo tipo de pessoa estava sendo convocado. Para quê? Para reverenciar, porque a presença do Senhor estava chegando naquele ambiente outra vez. Deus estava resgatando a aliança com o povo. Deus estava levantando o povo novamente, como é a origem. E qual é a origem do crente verdadeiro? A origem do crente verdadeiro é aquele que anda segundo a vontade do Senhor, é aquele que continua adorando ao Senhor, independente da circunstância. Você é crente, independente do problema, independente do vento, independente das coisas. Você é crente e adorador. O rei Salomão, incumbido de fazer essa junção, ele vai trazer exatamente a administração do templo. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse levantado. E a gente, olhando para o texto, nós vamos perceber, eu quero que você preste bem atenção aqui. A Bíblia ela é muito clara quando ela deixa detalhes. E eu não posso deixar passar desapercebidos os detalhes que estão na palavra. Porque se os detalhes pequenos estão na palavra, é porque tem algo minucioso que Deus ele quer tratar através disso. E a gente olhando para o texto, nós sabemos que a arca era uma representação da presença. Ela ficava tipicamente no santuário. Se a gente for trazer para nós, seria o altar, seria o púlpito. E a gente vai perceber que em cima dessa arca existia exatamente 2 anjos. A figura de 2 anjos e as suas asas eram abertas, aonde se formava um círculo, aonde esse círculo representava exatamente que Deus era infinito, ele não tinha fim. E exatamente através disso, nós vamos perceber que a arca da aliança possuía as varas. Essas varas serviam para que sacerdotes, exatamente preparados, pudessem carregá-la em seus ombros. Aleluia. Oh, glória. E a gente vê que no texto, ele deixa muito claro, olha, essas varas, elas são enormes. Mas só dá para ser vistas se estiver perto. Porque se estiver longe, essas varas não podem ser vistas. E eu quero abrir aqui um parênteses, para que eu e você entenda. Se a arca representa a presença de Deus naquele tempo, nós vamos entender que até para carregar a presença do Altíssimo, não podia ser toda pessoa, não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser alguém separado, vestido de linho fino. Tinha que ser alguém levita, que era exatamente incumbido de cumprir esse trajeto. Porque não é todo mundo que tem a presença, não é todo mundo que carrega unção, não é todo mundo que pode dizer assim, diz o Senhor. Não é assim, porque nos tempos de hoje nós precisamos entender que não é movimento, mas precisa ter unção. Não é qualquer coisa, tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser guiado pela palavra da verdade, tem que entender que de longe eu não vejo, mas eu preciso estar perto para ver, para sentir, para ser, para presenciar algo extraordinário. Aleluia. Eu não tenho condições de pedir milagres, mas a presença está longe. Eu não tenho condições de dizer, Senhor, mude, se a presença está longe. Você quer transformação na tua vida? Você quer transformação na tua casa? Ei, tem que estar perto da presença dEle. Oh,
Glória. Eu queria que os meninos me ajudassem. Se puder. Tem que estar perto. Nós vamos perceber, querido, que a igreja do século 21 está acostumada. Irmãos, me perdoe. Eu nem precisava estar pedindo perdão, porque eu sei quem fala comigo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A igreja do século 21 precisa se despertar. Por quê? Porque está acostumada com o manto. Está acostumada com profetada. Está acostumada com Instagram. Está acostumada com live. Está acostumada, olha, vai fazer, vai acontecer. Só que eu quero lhe dizer, querido, que a palavra do Senhor, para que aconteça extraordinário, para que aconteça milagre, a presença do Senhor tem que estar dentro de mim e de você. Oh, glória. Eu não posso, querido, viver uma vida de qualquer jeito. Eu não posso vestir um vestido e vir para um círculo de oração e dizer: Senhor, faz. Bater pé é muito bom, é muito fácil. Mas o que Deus quer de mim e de você é presença dele dentro de você. Oh, glória. Oh, aleluia. E o que eu entendo, querido, a Bíblia vai dizer que profeta que é profeta, ele não entrega só chave, ele não entrega só manto, ele não entrega só tapete, mas ele entrega conserto. Oh, glória! Porque Deus, ele se apresenta quando o conserto acontece. Deus, ele chega na casa quando tem adoração. Deus, ele chega na casa quando eu e você diz: Senhor, eu estou só um caco, mas eu decido vir adorar. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Você pode adorar, querido. Você tem glória. Você tem palavra de adoração a Jesus. Vá dando glória. Oh, aleluia. De longe não se vê, mas de perto se vê. De longe não sente, mas perto a gente sente. De longe a gente não compreende, mas pertinho de papai ele coloca no colo. Ainda conta os segredos do seu coração. De longe a gente não tem noção, mas de perto a gente ouve a direção da voz do grande, dizendo assim para mim e para você: ainda tem adoração aí. Oh. Todo o procedimento foi feito. Os bois foi apresentado, os animais foram apresentados, a arca foi colocada no lugar, e os levitas, vestidos de linho fino, paramentado com as vestes que era de referência, para que alguém olhasse e dissesse: ali é levita, ali tem uma diferença. E eu quero lhe dizer, querido, que levita não é aquele que canta, mas levita é aquele que adora, é aquele que vive, é aquele que anda. Levita tem vestes diferentes. Oh, aleluia. Quem serve ao Senhor tem vestes diferentes, tem linguagem diferente, tem caminho diferente, senta com quem é diferente, não anda segundo as rodas dos escarnecedores, mas anda segundo a lei do Senhor. Nele medita de dia e de noite. Quando alguém chega batendo a porta para contar fofoca, diz assim: querido, eu não tenho tempo, minha porta está fechada, porque eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja do século 21 está precisando entender que eu e você precisamos voltar para a origem. E sabe qual é a origem? É o altar da presença de Deus. Volte para a origem. Os levitas vestidos começaram a louvar, começaram a entregar a verdadeira adoração que produzia de dentro e saía pelos lábios dizendo: o Senhor é bom. Em 2 Crônicas, abra aí, 2 Crônicas, capítulo 5.
Deus, Ele é grande. Oh, bendito seja teu nome, ó Deus. Segundas Crônicas, capítulo 5, o versículo 12, diz: e os levitas eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e todos os seus filhos e parentes vestiam roupas de linho fino, e estavam de pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em um uníssono, ou seja, em um único som, louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhando, e eles estavam dizendo estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Quando eu e você entendemos que não é o vale, não é a circunstância, não é a enfermidade, não é o problema, não é nada disso, mas quando eu entendo que o altar é o altar e que Deus, Ele merece ser adorado dentro e fora de circunstância, dentro e fora de algo que é favorável ou não, eu vou dar ao Senhor a minha verdadeira adoração. Eu vou dizer que Ele é bom, eu vou dizer que Ele faz, eu vou dizer: Senhor, está doendo, mas eu escolho te adorar. Senhor, o negócio não está fácil, mas eu prefiro ir para a tua casa, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu não sei qual é o teu louvor, eu não sei qual é o que está dentro do teu coração nessa tarde, mas uma coisa eu quero lhe dizer: não se acostume com tempos bons e favoráveis, porque a pátria do crente não é aqui, a pátria do crente é no céu. Você precisa começar a trazer de volta o princípio. Qual é o princípio? Eu adoro, eu sirvo, mas não é aqui, é no céu. O lugar da igreja é no céu. Não espere em homens, não espere em alguém, espere nele. Quando a gente adora, nós estamos tirando de nós, estamos dizendo: Senhor, está aqui, está aqui, minha oferta está aqui. Naquele tempo precisava de sacerdote, naquele tempo precisava de animais, mas o nosso tempo, tempo da graça, não altera o que nós precisamos fazer, porque muitas pessoas estão confundindo. É o tempo da graça, mas eu não preciso fazer mais nada. Conversa sua, porque Jesus, Ele veio não desfazer da lei, mas cumprir a lei, e Ele deixou 2 mandamentos. Qual foram os 2 mandamentos? Porque em vez de 10, Ele só disse 2. Qual foram os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas estão confundindo. Estamos no tempo da graça, mas eu quero lhe dizer que no tempo da graça eu preciso fazer 2 coisas: amar a Deus e amar o meu próximo como a ti mesmo, a mim mesmo. Não sei se você vai gostar da notícia, mas aquele que ama a Deus sobre todas as coisas não perde tempo com coisas terrenas. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas não se embaraça no meio da trajetória. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, pode vir um vento, um vale, ele está lá de pé porque tem uma promessa. A segunda notícia que eu tenho para lhe dizer nessa tarde é que no tempo da graça você precisa amar o teu irmão como você precisa também se amar. E o que é que acontece? Quem ama o teu irmão, ele não fala mentira, ele não é calunioso, ele não faz contenda, ele não bagunça dentro do templo, ele não bagunça dentro do conjunto, não briga por farda, não faz nada desse tipo de coisa, mas ele se coloca no lugar da outra pessoa e diz: o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. E eu quero lhe dizer que se você ama o teu irmão, quando o teu irmão começar a contar uma bênção, você, em vez de estar questionando o Senhor, por que o fulano e não por que por mim, por que não foi com ele, por que teve que ser com ele, por que não foi comigo, eu quero lhe dizer, tem crente que paga preço, está orando todo dia, e aí Deus faz. Agora, se você não tem tempo para Deus, eu sinto muito, o extraordinário para você vai ficar lá no final da fila. Mas eu e você precisamos entender que mesmo no tempo da graça, nós
Nós precisamos descer na oração, precisamos descer no jejum, precisamos descer no louvor, precisamos usar as armas espirituais. E uma prova disso é que quando Jesus ele subiu, os discípulos eles foram se reunir em oração. Eles não foram questionar nada, mas eles disseram, vamos orar. 3 da tarde, estavam lá, todos reunidos, orando. E eu quero lhe dizer que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a presença de Deus, independente das circunstâncias, quando ela é atraída com verdade de coração, a presença dele chega. Os levitas adorando, declarando que ele é bom, declarando que ele faz. Eu não sei se você conhece o ritual, mas o sacerdote, ele começava a entrar dentro do templo, exatamente balançando o incenso. Eu quero que você imagine nessa tarde. O sacerdote entrando no templo, balançando o incensário. E isso significa a oferta apresentada ao Todo-Poderoso. Era ele entrando, balançando o incenso, a oferta subindo. Era ele balançando, a fumaça enchendo o ambiente. Mas ele estava entendendo que havia verdade embaixo, havia verdade na oferta, havia verdade dentro do templo, na adoração conjunta, no único som. E quando começou a subir aquela fumaça, quando começou a subir, Deus, ele desceu. Todo o ambiente começou a ser diferente. Todo o ambiente começou a entender. Todos que estavam na casa foram paralisados, porque a presença do grande começou a pairar no lugar. A presença do Senhor começou a fazer o que eles não podiam fazer. E sabe o que foi? Deus, ele trouxe uma marca. Deus, ele trouxe um selo. Qual foi o selo? Tem adoração de verdade e eu me apresento. Tem louvor de verdade e eu chego. Tem oferta de verdade, eu chego na casa para fazer o que você não faz. E sabe qual é a resposta que você veio buscar nessa tarde? Senhor, por que ainda não mudou? Senhor, por que ainda não aconteceu? Deus está dizendo, entra no templo com adoração de verdade, porque eu ainda sou Deus que quero descer na terra para fazer o que você não pode. Tem adoração aí, querido? Ou só tem reclamação ou murmuração? Porque se tem só murmuração e reclamação, a presença dele não chega. Mas se tem louvor de verdade, adoração de verdade, clamor de verdade, ele está dizendo, eu ainda sou o mesmo que me apresento hoje para dizer, ainda pode ter mudança. Tem que ter adoração. Tem que ter verdade. E eu louvo a Deus. Oh, glória. Bendito. Pode pairar Jesus aqui. Pode descer aqui. O Senhor é bem-vindo para se movimentar. Pode, Jesus, passeia assim. O Senhor ainda é o mesmo homem de branco que passeia para lá e para cá. Oh, aleluia. Adorado é Ele. Bendito é Ele. Porque Ele faz. E eu amo Jesus, sabe por quê? Porque a gente prega o que vive. Nós precisamos ser assim. Pregar e cantar o que vive. Porque Deus, ele conhece a sinceridade do seu coração. Desde que eu cheguei aqui, Deus, ele colocou uma canção no meu coração. E eu vou louvar essa canção nessa tarde. Mas antes de louvar,
Eu quero dizer para você que Deus, Ele não mudou. E eu sou prova testemunha de que Deus, Ele ainda pega aquilo que não é e faz algo grandioso. Talvez você não conheça a minha história, mas alguns já conhecem. Conhece o meu testemunho. Não estava nos meus planos de dizer isso aqui nessa tarde, mas o Senhor mandou, Ele sabe porque Ele manda. Há um ano atrás, eu descobri em uma consulta que eu estava com um nódulo na mama direita. E na consulta, a médica disse assim: não está bom, não é coisa boa. Vai ter que passar por um processo. E eu disse assim: Jesus, chegue cá. Crente, irmão, que é crente, eles têm um negócio meio doido, é assim mesmo. Viu? Esses mistérios, irmão, é com crente mesmo. E ela ainda estava, detalhe, eu só fui fazer a consulta porque eu tive um sonho. Se você crê ou não crê, problema é teu. Mas Jesus falou comigo e eu fiz o que Ele mandou. E aí, eu tive um sonho, fazendo esses 2 exames. Cheguei na clínica, eu disse: olha, eu quero fazer esses 2 exames. E ela disse assim: quem é o médico? Quase que eu dizia: é o Senhor Jesus. Mas se eu dissesse, ninguém ia entender. E aí eu comecei a fazer o primeiro exame. Foi detectado esse nódulo na mama direita. E na mesma hora que ela disse que a situação não era boa, não era favorável, eu comecei a orar ali mesmo, em cima da cama. E eu comecei a dizer: Jesus, chegue cá. Meu Deus amado, todo-poderoso, o que é que está acontecendo? Mas tudo bem. E quando ela foi para a mão esquerda, eu comecei a orar assim: Senhor, que não tenha nada, Senhor, que não tenha nada. E ela ouvindo a oração. E ela disse assim: olha, é melhor você parar de orar. Eu disse: por quê? Porque se não tiver, o negócio é pior. Aí eu disse: Senhor, então que tenha alguma coisa. Senhor, que tenha alguma coisa. E na hora que ela começou a examinar a mão esquerda, ela olhou para mim e disse: eita! Eu disse: o que foi? Tem logo 2. Eu disse: aleluia. Parece até utopia, mas Deus estava no controle ali daquela situação. E aí ela foi fazer o outro exame, que era do útero. Quando ela chegou no útero, ela olhou para mim e disse: olha, eu acho que hoje não é dia de boa notícia. Eu disse: o que foi? Você ainda quer ser mãe? Eu disse: minha filha, eu casei faz 1 ano e pouco, estou tentando ter outro menino. Ela disse: olha, é melhor você desistir, porque você está estéril, está com problema no útero, e a única solução aqui é retirar o útero. E eu disse: Jesus amado. E aí quando eu saí daquela clínica, daquele consultório, o inimigo, irmãos, ele gosta mesmo de confrontar. Mas aquele que está sendo guiado pelo Senhor, ele não é confrontado, mas ele adora mesmo na adversidade. Quando eu saí ali, só tinha mulheres que estavam em tratamento de câncer, todas com a cabeça raspada. E naquele mesmo momento eu disse: Jesus, qual vai ser o meu final? Mas eu disse: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. E quando eu saí daquela clínica, a porta deles são todas de vidro, ali na prata. E eu não estava me importando quem entrava, quem saía. Eu só queria falar com Jesus. Na situação que eu estava, eu não dava para esperar eu chegar em casa e entrar no quarto. Eu disse: Jesus, vai ser aqui mesmo, não estou nem aí. E eu comecei a dizer: Senhor, vem cá. E era exatamente, querido, umas 4 horas da tarde. E de repente, esses negócios só acontecem com crente. Eu estava ali parada, dizendo: Senhor, vem cá, as lágrimas descendo, porque Deus sabia o sonho que eu tinha no meu coração, mas acima de tudo, porque antes de casar, uns 5 anos antes, Deus disse: você vai casar e você vai ter uma filha. E Deus sabia o desejo do meu coração. E naquele momento, irmãos, de repente, veio aquela voz do meu lado e começou a cantar. Ele cantava exatamente assim. E eu não conhecia o hino. Os irmãos estavam cantando, mas eu nunca tinha parado para meditar ou saber da letra.
Mas eu sabia que aquele que estava se apresentando a mim era aquele que manda em cima, mas também comanda embaixo. E ele começou a cantar assim: esse mal não é para morte, descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. E naquela mesma hora eu disse: meu Jesus, ei Deus, aleluia. E na mesma hora eu liguei para o meu esposo, eu disse: venha me buscar. Só que Deus, irmãos, Ele faz uns negócios que a gente diz assim, só podia ser Deus. Eu liguei para ele e na mesma hora que eu estava falando com ele, eu disse: meu filho, venha me buscar, ligeiro. E na mesma hora ele estava no telefone falando com uma irmã, entregando uma palavra, e a palavra era assim: não morre, não vai se acabar, Deus tem uma promessa, vai sobreviver. E eu comecei a chorar, eu disse: Senhor, que negócio é esse? E quando ele terminou de entregar a palavra para a irmã que estava na frente dele, eu disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Ele fez: não, meu filho, o que foi? Eu disse: não era para mim essa palavra. Ele fez: não, eu estava entregando aqui para uma irmã. Eu disse: eu não quero nem saber, eu só sei que eu também agarrei essa palavra. Ele chegou, me buscou, fomos embora. Com 2 dias, irmãos, eu fui na médica, a médica olhou e disse: vixe, não é coisa boa. Ela disse: olha, não vai nem passar pela punção, vai ter que passar pela biópsia. Fiz a biópsia, tive que abrir um pouco, fazer o exame e aguardar 20 dias. Os 20 dias mais agoniado que eu passei, porque eu disse: Jesus, sai, não sai, sai, não sai esse negócio. Mas no meio desses 20 dias, Jesus disse muitas coisas para mim. E a primeira coisa que Deus ele me ensinou é que, olha, tá no vale, mas tu tem que colocar a tua dor no bolso e socorrer quem está precisando. Porque quem está precisando da oração sou eu. Mas tudo bem, vamos lá. Nem que eu diga só o Salmo 23, mas eu vou lá e digo. Chego lá na casa dessa irmã, começo a orar pela irmã. Jesus vai, faz, e eu só o caco, só o pó. Mas de repente, aquela irmã que estava precisando de oração foi tomada no manto, no comando naquela sala, botou a mão no meu peito e disse: ei, eu ainda estou no controle. Oh, aleluia. Narassúria. E de repente chegou uma quinta-feira, porque, irmãos, a gente é provado. Porque a notícia não saiu, o resultado não saiu, era uma agonia. E eu fui lavar roupa. Não sei você, mas eu tenho um mistério com Jesus, tanto na pia de lavar roupa, como na pia de lavar prato. Tem mais alguém aqui desse time? Oh, glória! Quando eu chego para lavar roupa, só estava eu e Jesus e o quintal. E eu disse: Jesus, eu só quero saber se eu vou morrer. Pia mesmo. E naquela mesma quinta-feira eu tinha que pregar à noite, numa campanha. Fui pregar. Mas eu cheguei ali, irmãos, tão arrasada, porque eu disse ao Senhor, naquele dia, eu disse: Jesus, eu quero ter essa criança. Mas vamos analisar a história. Eu estava querendo convencer a Deus que Ele não podia fazer. Eu disse: Jesus, olha só, a gente sabe que o peito é o leite materno e o útero é para a criança seja gerada. Eu, Senhor, logo nos 2 cantos, Senhor, como é que vai ser esse negócio? E quando eu chego nessa oração, né, para pregar à noite, tinha uma irmã menor do que eu, por incrível que pareça, a Beatriz tinha uma menorzinha do que eu. Deus tomou, irmão, essa mulher no manto. Mas ela vinha numa ousadia tão grande que eu disse: Jesus amado, o que foi que eu fiz? Eu acho que não era nem para mim ter dito o que eu disse. Ela veio no comando, irmãos. Na mesma hora eu disse: eita, Jesus, eu já sei que é para mim. Mas, irmãos, ela veio numa ousadia e ela disse: ei, eu já disse a você que sonho. Deus, Ele ainda usa. Deus, Ele ainda se comunica. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: que crente que tem intimidade com o Senhor, não estou dizendo que eu sou super crente, mas o crente que tem intimidade com o Senhor, ele não espera profeta, ele espera a voz do Espírito Santo dentro do quarto. E naquela madrugada,
O Senhor me levou em um sonho, creia ou não, mas a experiência foi minha. Deus, ele se apresentou naquele dia, um homem enorme, de branco, e ele dizia assim: siga-me. E eu comecei a caminhar atrás dele. Ele abriu uma porta, eu entrava dentro daquela sala, e quando eu via era uma sala de cirurgia, mas não tinha enfermeiro, não tinha ajudante, não tinha ninguém. E eu disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele fez: é a sua vez, deite aí. E eu olhava para todos os lados e eu dizia: mas cadê os ajudantes? Não precisa, não é necessário, quem vai fazer sou eu. E eu me deitei, irmãos, naquela maca ali, naquele lugar lindo, maravilhoso, que você não tem condição, eu não tenho condição de descrever. E eu via exatamente o que ele tirava. E quando ele tirava tudo, ele trazia uma bandeja de prata com um envelope escrito. E ele dizia: pronto, agora abra o envelope. E quando eu abri o envelope, estava escrito: benigno. E eu me acordei ali daquele sonho. Quando eu me acordei, eu disse: Jesus, eu sei que não foi sonho, eu sei que foi revelação divina, e eu sei que quem fez o procedimento foi o céu. Meu esposo saiu pela manhã, e quando ele chegou assim, querido, jogou assim no armário, pá. Eu não disse a você que Deus estava no controle, mas para minha surpresa, quando eu pego um envelope, que eu olho para o envelope, eu digo: eu não acredito. Era o mesmo envelope do sonho, as mesmas letras do sonho, e quando eu abri, estava escrito: benigno, 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 benigno e benigno. Voltei para a médica, ela disse: como pode? Eu disse: eu não sei, eu só sei que Jesus, ele ainda faz. Aí eu disse: Jesus, agora vamos ter que resolver o negócio do útero. Cheguei na médica dia 22 de outubro do ano passado. Ela olhou para mim e disse: olha, não tem jeito, mas como você ainda quer insistir, você vai ter que tomar essa medicação hoje, para a gente tentar resolver. Mas não vai resolver, tem que tirar. Só que ela não sabia que eu já tinha vivido um grande milagre. Vim para casa, creia você ou não, mas Jesus, ele ainda manda em farmácia, manda em remédio. E quando eu ligo para a farmácia, eu disse: moço, eu preciso desse remédio. Mas na mesma hora veio aquela voz do Espírito Santo, doce e suave, e disse assim: ei, não tome um remédio não. Eu disse: moço, tá bom, muito obrigado, estou desligando. Meu marido olhou para mim e disse: o que é que está acontecendo? Eu disse: ele, o grande, disse assim: não tome o remédio. Ele olhou para mim, meu marido, e disse: olha, esses negócios eu nem me meto, porque Jesus tem um negócio doido mesmo contigo. Não tomei o remédio. Eu disse: Jesus, o Senhor sabe o que está acontecendo? Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. 5 dias depois, meu marido chega em casa, eu começo a passar mal. Ele falava, eu dizia: não fale não, que está me dando agonia. Ele dizia: o que está acontecendo? Ciúme, pelo amor de Deus, não fale mais não. E ele disse: vamos para o hospital. Eu disse: mas antes, pega ali, vá lá na farmácia, compra um teste de gravidez, porque eu quero sair daqui com a certeza de que eu não estou grávida. Ele comprou o teste, me deixou em casa. Eu peguei o teste e comecei a cantar e a andar no meu quintal. Jesus, é o seguinte, esse aqui é o último teste que eu faço, porque eu tenho uma promessa, e eu sei que o milagre que o Senhor começou vai terminar. E eu disse: Jesus, está aqui, viu? É o último teste que eu faço. Entro dentro do banheiro, quando eu olho, positivo, grávida. Eu ligo para o meu marido: corra, meu filho, venha-se embora. Fomos fazer o teste quantitativo, porque eu disse: eu preciso saber que milagre foi esse. Em 5 dias a gente fez uma criança, como foi? Você está pensando que Jesus não cuida? Não, meu filho, Jesus cuida até dos detalhes. E para minha surpresa, quando eu fiz os exames, eu já estava grávida de 4 semanas. E a voz do Espírito Santo disse assim: eu ainda cuido. Por isso que eu disse para você: não tome um remédio, porque o que está dentro de você tem uma promessa. Porque se eu tivesse tomado o remédio, eu tinha perdido a criança. Mas Jesus, como manda em todas as coisas, ele disse não, e eu obedeci. 7 meses de gravidez, do nada, fomos parar no hospital.
O médico olhou para mim, irmã Luciene, né, Luciene? O médico olhou para mim e disse: olha, ou morre você, ou morre a criança, ou vai morrer as duas. Eu disse: não vai morrer nem eu, nem vai morrer a criança. Vamos sair daqui desse hospital cantando e louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, porque tem uma promessa. E dentro ali do hospital, 50 dias. Eu digo: Jesus, não é possível, o Senhor me trouxe aqui para quê? Ele disse: tem um plano, tem um propósito. Eu nunca, irmãos, eu nunca tive tantas experiências com Jesus como eu tive dentro ali daquela semi-intensiva. E os médicos disseram: é hoje. Vamos, é hoje. Fomos tirar a criança nas pressas para não morrer. E antes de entrar na cirurgia, o médico olhou para mim e disse: olha, eu vou logo lhe avisando que a gente pode abrir e ela não está viva. Eu olhei para a cara dele, comecei a rir. Eu disse: Deus, Ele ainda surpreende. E quando o médico abriu, minha filha nasceu pentecostal. Ela nasceu antes do tempo, com 8 meses, 1,268 kg, deste tamanho. Mas o que a UTI da pediatria estava esperando, o Senhor disse: não é assim. Porque eles estavam esperando ela nascer e ser entubada. Mas a minha filha nasceu pentecostal. Nasceu gritando, chorando, esperneando. Os médicos não entenderam. Eu disse: não é para entender, é só para observar que Deus, Ele ainda faz. Ela foi para a UTI e era a única criança, irmãos, que só comia e dormia. Comia e dormia. Hoje ela já vai fazer 6 meses, semana que vem. E vocês não têm noção da grossura que está essa menina. A menina é pentecostal. Hoje ela não veio porque ficou com o meu esposo, ficou com o pai. Mas quanto mais tem zoada de poder, mais a menina dorme, Luciana. Foi para a vigília comigo, só fazia dormir. Eu digo: Jesus, o Senhor tem um plano na vida dessa criança. E eu queria que você ficasse de pé nessa tarde. Eu quero orar por você. Por quê? Hoje é tarde de milagre. Por que eu digo que é tarde de milagre? A irmã já veio crendo. Você vai ficar no banco ou você vai vir crendo? Tem motivos, querido. Tem motivos. Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu quero lhe dar motivo nessa tarde para você adorar independente da circunstância. Sakharov, com 2 anos, foi desenganada. Infecção generalizada, 2 anos de idade. O médico só deu 15 dias, 24 horas, Jesus fez um milagre. Um acidente com 8 anos, o médico disse: entra na cirurgia, mas não sobrevive. Além de sair, Jesus curou uma menina que não enxergava. E ela ainda disse assim: um homem de branco entrou no quarto da frente e foi só para visitar uma menina. E essa menina era eu. 23 anos para infarto em cima da cama. Eu disse: Jesus, aqui não tem médico. Mas Jesus disse: eu chego, me apresento, e Deus me livrou. 26 anos de idade, a vesícula havia se rompido. Fui para a sala de cirurgia. O médico abriu e disse: o que é isso? A cirurgia era 40 minutos. Entrei de 1h15 da tarde, saí quase 9 horas da noite. A junta médica foi no meu quarto e disse: eu quero o que você tem. Porque na minha condição de 20 anos de cirurgia, nunca vi algo desse tipo. Eu disse: o que eu tenho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toda a junta médica se converteu, se entregou para Jesus. Porque eles entenderam que Ele, o nosso Deus, ainda faz milagre. Ele ainda opera. Ele entra onde você não entra. Ele levanta quem você diz que não tem condição. Ele faz o que você não faz, porque Ele é Deus. E eu quero que você coloque sua mão na sua enfermidade. Não é Sakharov que cura, mas é a presença densa que desceu aqui. É a presença gloriosa que desceu nessa tarde para fazer milagre. Oh, Deus, eu quero te apresentar cada órgão.
Eu quero te apresentar a Jesus cada enfermidade. Oh, Jesus. Vai tocando Jesus no profundo. Tocando o Senhor Jesus aonde eu não toco, mas o Senhor sabe. E tem enfermidades, que ainda nem sabe que existe, mas o Senhor se antecipa hoje para trazer livramento de glória, livramento de vida, livramento de morte. O Espírito Santo que começa a se mover nessa tarde, com a nuvem de glória, está dizendo hoje: ei, vai ter testemunho, vai ter milagre, vai ter glória, porque teve adoração de verdade. Ele recebeu e Ele está dizendo: olha, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Deus está tocando agora, Deus está tocando agora. Deus, Ele é perito em curar sem precisar fazer cirurgia. Ele é perito em tocar. Oh, aleluia. Oh, os rins estão sendo tocados nessa tarde. Canto lá pra canto, dereva suia. Oh, todos os órgãos estão sendo tocados e visitados nessa tarde. Sinta Ele, sinta Ele, porque não é para morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus está trocando sangue nessa tarde. Você crê ou não? Mas eu creio naquele que está falando aqui hoje. Deus está trocando sangue hoje. Deus está trocando. Canto, lavalha. Oh, a medula óssea. Jesus está tocando. Aqui em casa, é aqui em casa, é aqui em casa. Oh, Deus que cura, Deus que apresenta. Pai, eu quero te engrandecer porque hoje o Senhor se apresentou como grande. Eu quero pedir a alguém coloque a mão ali na irmã Luciene. Coloque ali, querida, a mão. Coloque ali a mão nela. Daracanto, ramanto, revasso. Recanto, revasso. Lamanto, cona rassuia. Canto, adaio, canto, lebarassúria. Laio, canto, assim visito eu. Oh, todas as veias do teu coração assim. Canto, rocamanto, lebassúria. Assim visito eu. Oh, estequemeia, soremanai. Assim visito eu hoje. Estou eu limpando. Limpando, é limpando, é limpando, ei, limpando, 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 limpando. Ah, não vai parar não. Não está contado os dias. Quem foi que disse isso? Ainda tem lugares para pisares, mulher. Tu estava dizendo: Jesus, é frágil. Mas o Senhor visita assim, não tem fragilidade. Porque o grande ainda sou eu. Quem cura ainda sou eu. Recebe assim, ó. Jesus está visitando assim, ó. Visitando assim, ó. Visitando assim, ó. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ainda tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Jesus te chamou, mulher, para curar. Jesus te chamou para fazer milagres. Porque o nome que vive em ti vai fazer. Sair daqui, ó. Sair daqui, ó. Sair daqui, ó. Sair daqui. Ele ainda controla a pressão. Ele ainda controla açúcar no sangue. Ele ainda controla todas as taxas. Porque Ele é Deus. Você pode levantar as suas mãos nessa tarde. Você pode cantar ao Senhor nessa tarde. Você pode agradecer o nome nessa tarde. Ainda tem vida aí. Deus está dizendo: tem vida aí. Deus está dizendo: tem vida aí. Deus está dizendo: tem vida aí. Depressão está indo por terra nessa tarde. Toque aqui em você mesmo. Você. Oh, Deus está colocando por terra. Decanto. Laio revassura. Deus está colocando por terra.
essa confusão na tua mente. Não acabou. Jesus está dizendo: olha, sai de dentro deste quarto. Sai dessa opressão que te cerca. A voz que Jesus usou para Lázaro e disse: sai para fora. Jesus está dizendo para ti nessa tarde, mulher: hoje é tarde de você sair para a vida. Sair para a vida. Abraça aqui, Ana. Abraça ela, Ana. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Eu vou mostrar. A alma está sendo tocada. Achou que terminou. Não tem remédio. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que morri, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé vazia enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, Jesus, muito obrigado por todas as coisas. E eu quero fazer uma pergunta: alguém que está aqui, que está distante, e quer refazer sua aliança com Deus? Alguém que está precisando reatar sua aliança com o Pai, que está aqui nessa tarde e quer se entregar para o Senhor? Levanta a tua mão. Fica aqui do lado dele, varão. Fica, varão. Deus é grande e fiel. Deus é grande e fiel. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Deus é contigo hoje, amanhã e para todo sempre. Amém?